O que tem muita coisa esquisita acontecendo. Tem. Mas tem. O quê? Mas uma outra coisa me incomodou, e não foi a primeira vez. A escalação estava aí disponível desde 2 da tarde. Verdade. Exatamente. Vazou. E ela se confirmou, né? Pode ser que alguém tenha falado lá, não, o Vitor que falou. Não, Tá. Vitor, eu tô aqui fora do ar, o Marra, Tô aqui, ó, ele do ar não lá, Os né? repórteres Do não ar a aqui. escalação O corretamente. Marra, ele não divulgava nem jogador machucado. Então, entre nós, o jogo contra o Então é Palmeiras... claro que tem um peso. Foi o melhor. O jogo contra o Palmeiras, que é o que está mais antigo... Foi o melhor, né? Foi o melhor. Foi o melhor. Foi melhor. Ali eram pontos de correção, mas a defesa está dando muito espaço. Foi melhor. Pontos de correção. Hoje, me parece que esse jogo do Palmeiras virou uma... Assim, tá muito O Flamengo andou distante. pra trás, é isso? Tá Do Palmeiras muito pra cá, distante. você andou pra trás? E ele perdeu. Mas, cara, eu tô muito irritado, galera. Eu tô furioso com o Vitor Pereira, cara. O que ele fez hoje não tem perdão. É inaceitável. Esse técnico é muito pardal, cara. Que técnico fraco, que técnico ruim. Eu perdi a paciência, não vou mais passar pano pra ninguém. Chega, já deu. O que ele fez hoje, pra mim, foi a gota d'água, cara. Como que o cara me tira Gabigol e Arrascaeta ao mesmo tempo e coloca Mateusão, cara? Mateusão, velho. Mateusão no lugar de Gabigol. Quem é Mateusão? Pelo amor de Deus, que jogador ruim, fraco. Não importa se é da base. É muito ruim pra vestir a camisa do Flamengo. Por que que não colocou o Pedro? Pedro no banco, Matheus Gonçalves no banco. Não, coloca Mateusão. Meu Deus do céu, velho. Eu até entendi alguma coisa que ele tentou fazer hoje. Tentou escalar um time misto, né? Com 3 titulares e o resto reserva. Sei lá o que aconteceu. Ele vai explicar na coletiva depois e a gente vai saber. Mas, cara, Vitor Pereira não dá mais, galera. Não dá pra defender. Vou soltar aqui pra vocês o linha de passe pós-jogo. Vamos ver as análises do linha de passe. As imagens são da ESPN Grupo Disney. Link na descrição como créditos. Vamos lá, simbora. A linha de 5 que ele armou atrás de 3 dificultou muito a construção. Acho que esta vez sim ele teve 3 zagueiros. Sim. Nitidamente, bem sim. claro. Diferente do Thiago Maia. Não era quando o Thiago Maia ficava para outra fazer a coisa. saída. E eu acho que taticamente ele ganha o duelo do Diniz no primeiro tempo. O problema é que no segundo tempo O Diniz ele conserta, perde feio esse o duelo. Diniz conserta tudo. O Diniz muda, né? O Diniz entendeu. Passa muito pelo Diniz. Diniz Tudo bem que o entendeu. Diniz tem mais tempo com esses jogadores do que o... Aí eu vou entrar naquilo que você me disse na redação. Para o Flamengo, por incrível que pareça, isso parecia o primeiro jogo da temporada, não pareceu que a temporada já Aquela começou. frase célebre que todo mês aqui é janeiro, né? E o Flamengo parecia que estava em janeiro. Vamos ver o que acontece e tal. Mexe bastante. Tal. E eu também tinha a ideia anterior, lá antes do Mundial de Clubes, que era um Flamengo até o pós-Mundial. Por necessidade. E depois do Mundial surgiria um outro Flamengo. Essa era a minha ideia, se ia rolar ou não, mas sei lá, porque não dava para fazer isso para disputar o Mundial. Mas você não está errado. Né? E agora eu não sei se vai ser o futuro. O que tem muita coisa esquisita acontecendo. Tem. Mas tem. O quê? Vitor Pereira sai do jogo contra o Palmeiras, perde a Supercopa, falando da questão física. Ele não está falando da capacidade do jogador de correr de caixa. Ele está falando de um comportamento. Claro que precisa de condição física, de comportamento. Tá? Depois ele dá uma volta nesse discurso e ele não fala mais nisso. Não. Algo aconteceu, ele muda para consertar. Ele dá uma outra coletiva depois consertando isso, não tocando mais no assunto. Aí, estou só lembrando das coletivas. Aí ele vem do jogo do Independente Del Valle. Estamos no caminho certo. Isso. Não faltou luta, não falta intensidade. Tenho certeza que vai dar certo. E poderia ter vencido o jogo. Sim. Ele tentou o tempo todo pegar aqueles cruzamentos pelo lado da entrada de frente e a defesa do Del Valle era um horror por cima. Mas ele falou que estava no caminho certo. Perde para o Vasco, ele vem na coletiva. Discurso mesmo. Caminho está certo. Vai dar certo isso aqui. O meu time pressionou, ele estava feliz com a pressão. Palavras dele. Sim. Aí ele vem e muda tudo. Pô, é físico. Aí ele disse, ele não falou nisso. Não. Né? Falou Se que fosse ele considerava físico, o melhor time. quando é físico, você não muda o goleiro. E ele colocou 2 titulares, Gabigol e Arrascaeta, e 9 que estão a fim de virar titulares. Então você tem 9 correndo para ganhar vaga e 2 talvez pensando, esse cara é louco, até a gente pode dançar. Então era um Flamengo que correu no primeiro tempo como Bom lembrar, nunca... Bom lembrar, Calçade, que das 9, 6 são opções dele e 3
Thiago Maia, tudo bem. Davi Luiz e o Pedro. E você pode Chaves. considerar que na situação de hoje, sem Davi Luiz, Thiago Maia, o Gerson é titular. Ok, mas, é isso. Mas ele modifica o Flamengo A e ele entrada do Igor, o Vidal no Igor, banco. O que acontece com o Flamengo? O Cebolinha lá de esquerda fazendo corredor e voltando a beça, Mateuzinho Matheus do outro França, lado, lado oposto. O que ele faz? É um Flamengo mais compacto, sem a bola. É um Flamengo que, sem a bola, corre para trás com mais velocidade, não deixa espaço. No primeiro tempo, foi um Flamengo que atrapalhou a vida do Fluminense. O Fluminense estava incômodo, não conseguia sair e não conseguia jogar. E o Flamengo pressionando. O que faz o Diniz? Diniz entende que aquele jogo do Flamengo, muito centralizado, até que é forte, que ele precisava ganhar, gerar superioridades ali naquele setor. E aí ele puxa o André para a zaga, né? Ele vem com o Pirani depois. Logo na entrada, logo no segundo tempo, vem o Alan no lugar do Martinelli e o Lima no lugar do Keno. Que, aliás, puxar um volante de construção para a zaga é um clássico do Diniz. Clássico. Ele Ele faz em tira todos o os Keno, times. que não estava bem, e o Arias começa a rodar e a incomodar. O time estava muito formatado, sem funcionar daquele jeito. Cara, o Fluminense ganha flexibilidade, ganha controle no centro, na volta, e ele vira o jogo. E domina o segundo tempo. E domina o segundo tempo. O Vitor Pereira, aí é o que, para mim, é a coisa que é esquisito. Os jogadores, a gente pode, claro, tomar alguns cuidados com aquilo que os jogadores do Corinthians falam dele. Mas tem coisas que, sim, ou o jogador mente ou é verdade. Mas é muita gente mentindo. E o Vitor Pereira pode desmenti-los. Quando o Juliano fala aqui, eu entendo o que o Juliano está falando. Às vezes você treina muito os espaços, no espaço curto, situações de jogo, e o jogador sente falta do conjunto, do treinamento. E é isso que o Juliano fala. Sim. Do conjunto ser treinado e não só aqueles pequenos espaços. Quando você sai do jogo com o Vasco, no domingo, na segunda você não está treinando ninguém. Não, mas Na terça você armou um esquema no 3-4-3, na terça-feira, e não joga na quarta. É muito impressionante isso, porque assim, a entrevista do Juliano acontece 2 dias antes do Vitor Pereira fazer uma revolução no time, segundo todos os relatos de quem acompanha o Flamengo. Ele ilustrou... Que ilustrou exatamente o que o Juliano falou. Ou seja, ele mudou completamente o time, mudou o esquema tático, a maneira de jogar, sem ter treinado uma vez sequer com essa equipe. Mas uma Ele é outra fraco, coisa, mano. eu tô falando aqui, pode ser até que já tenha esclarecimento disso. Mas uma outra coisa me incomodou, e não foi a primeira vez. A escalação estava aí disponível desde 2 da tarde. Verdade. Exatamente. Vazou. E ela se confirmou, né? Pode ser que alguém tenha falado lá, não, o Vitor que falou. Não, Tá. o Vitor Eu tô aqui fora do ar, O Marra, tá? Tô aqui, ó, ele no ar não lá, Mas os né? repórteres No não deram ar a aqui. escalação Marra, corretamente. né? ele não divulgava nem jogador machucado. Então, vai divulgar a escalação? Isso é uma coisa Marra. estranha. Tá querendo dizer que o O ambiente Vene pode Casagrande estar- divulgou, ao mesmo tempo, estava aqui fazendo o F90, no mesmo momento, Pedro Ivo, sentado onde você estava, chegou para mim, até junto com o Vene, falou: William, recebi aqui uma informação que, olha, o Flamengo todo alterado. Quer dizer, foi para um, foi para outro. E é diferente o Diniz ter isso às 2 da tarde e ter às 8 horas da noite. Sim. Totalmente diferente. Sim. Ainda mais sendo o Diniz, né? Que é um cara que olha muito para o outro time, que faz o plano pensando na outra equipe. Não é aquele técnico que só olha para o time dele e fala: meu time vai jogar melhor assim. Ele olha para o outro. Então, é óbvio que é muito bem lembrado. E esse é um ponto do Flamengo. Não é do Vitor Pereira. Sim. E não é a primeira mais um vez. problema do clube e da direção de futebol do Flamengo. Então, mas aí vocês acham que isso é um problema da direção sempre? Ou você acha que esse vazamento de escalação tem a ver com a insatisfação de alguém Não, de dentro com assim? Não, eu tô tentando entender, porque assim, primeira coisa, repito, Não sei se é, mas que parabéns tá aos quente, repórteres tá que quente, deram a tá quente. informação. Claro, O papel do repórter é informar e tem que dar escalação. Se a escalação cai na minha mão, eu dou correndo a escalação também. Isso aí isso não se discute. A questão Cada um na se sua. isso vaza porque o clube quer que vaze, se o clube não quer que vaze, O clube quer, não. ou se Não. alguém quer. Para mim Se o clube quer e o treinador não quer, o clube tá fazendo um gol contra, né? Exatamente. Mas não é que o clube quer, é que o clube é incapaz de impedir. De segurar. E aí isso está muito claro, assim, a direção de futebol do Flamengo, ela é incapaz Tá de tudo muita errado, coisa. cara. E, aliás, assim, é bom que se diga, a gente pode discutir aqui se o Vitor Pereira vai ser ou não demitido, se ele deve ou não continuar, e eu acho que existem bons argumentos para os dois lados. Tem bom argumento para você dizer que seria o caso de trocar, tem bom argumento para você dizer que é o caso de continuar. O que não pode acontecer de maneira alguma no Flamengo é
o Vitor Pereira sair e o Marcos Braz ficar. Não dá. Quer dizer, na hora que você toma a decisão que você tomou, que você troca o treinador, que você assina um contrato que tem uma cláusula de rescisão, pelo que eu ouvi, pelo que eu li, de 15 milhões de reais, e você vai jogar 15 milhões de reais se você mandar o técnico embora, então assim, ou você banca esse técnico, ou se você vai dar esse prejuízo pela decisão que você tomou, e aí, cara, se é o Landim, se é o Marcos Braz, tal, a gente não vai saber, mas se você tem um cara que tem esse cargo desse tamanho e que ele precisa responder pelo futebol, então tudo bem, o Landim ele se safa, ainda que ele tenha participado ou decidido. E ele é o presidente, né? Ele é o presidente, mas tudo bem, como você tem um cara do futebol, é normal que o cara do futebol... Agora, o que não dá é para você trocar de técnico, fazer a mudança que você fez, né? E eu já disse, até entendo a mudança. Mas se você fez essa mudança e chegou à conclusão, 2 meses depois, de que essa mudança foi uma grande bobagem, foi um grande erro, você demite e você diz, eu estou indo embora também. Quer dizer que o pai da mudança tem que ir junto, é isso? Tem que ir junto. Lembrou bem o repórter ali, que isso já aconteceu com o Paulo Souza ano passado. E a gente tem um outro trecho aí, o trecho das substituições. Quando ele tira o Gabigol, quando ele tira o Arrascaeta, e aí a torcida do Flamengo começa a chamá-lo de burro. Vamos no trecho aí. Já tem vaias, ó. E foi a primeira vez, né, que isso aconteceu, né, William? Perfeitamente, é a primeira vez. Então, acho que assim, evidentemente, esse é um momento mais relevante, mais significativo. Pode ter mais importante. A tiração de sarro do torcedor do Fluminense é absolutamente normal. Mas é sintomático, né? Claro, é sintomático. Assim, eu acho que é o prazer do time gerar crise no rival também. Eu acho que é uma brincadeira engraçada até, né? É legal, assim, como tiração de sarro. Agora, o burro aí é diferente. Né? E é curioso, o Gabigol sai sem reclamar. A torcida do Flu elogia, do Flamengo critica. Olha lá, ó, sobe o som. Frenesi. Então, assim, é gozado que ele está muito na defesa nas entrevistas, né? Sim. E, por exemplo, no final da entrevista, sem perceber, ele respondeu a primeira pergunta, que era o porquê da escalação. Quando ele citou as ausências do Varela, do Thiago, que o Pedro estava voltando. O Varela e o Pedro estavam no banco, mas ele falou sem condições, só porque era uma final, ele falou. Estavam no banco e, assim, eu entendi o que ele quis dizer. Né? Você concordou? Já vou chegar lá. Vamos lá. Que ele precisa de uma equipe com mais intensidade para jogar contra o Fluminense. Na hora que essas trocas acontecem, o Fluminense está melhor no jogo. Né? E o Flamengo não tem intensidade, o Flamengo não consegue adiantar as linhas, o Fluminense está acuando o Flamengo. E aí eu já discordo de um pedaço dele quando ele fala sobre o segundo tempo, que eu não vou entrar no mérito se o gol aconteceu, os trambolhões. É isso. O segundo gol realmente é um gol. Mas futebol, né? Quando ele fala, contra o Vasco, acertou de falar. Futebol. Então, porque começa a parecer que é tudo obra do acaso. Então, se você for começar a acreditar nisso, eu vou achar que tudo é azar. Então, é isso. E, na verdade... Até as vitórias. Até as vitórias. Podem ser azar dos outros sorte. também. Né? Então, nesse caso, eu acho o seguinte. Ele querer dar intensidade à equipe, tudo bem. Mas eu tenho seríssimas dúvidas para acreditar que esses jogadores que entraram, tipo, por exemplo, Mateusão, jogador, sei lá, quem sabe, um dia cresce e tal, não parece um jogador assim, à altura do que esse Flamengo deseja, no nível dos seus principais atletas, de frente e tal. Se esses caras conseguem dar o que o treinador quer, né? Ou se ele troca, porque os outros fisicamente não têm condições, ele acha que isso é necessário, não tem um outro modelo. Porque quando eu olho para esse time do Flamengo, eu acho que esse Flamengo pode negociar o jogo tendo a posse de bola. Eu sempre lembro, aqui eu vou falar uma coisa muito diferente. Eu estou do lado aqui de um especialista que pode falar disso muito mais do que eu, do Klopp. O Klopp perde um campeonato por 1 ponto, fez 99 pontos, né, se não me engano, contra a 100 do City. E na temporada seguinte, quando ele vai ganhar o campeonato, ele fala numa das entrevistas que ele tinha que negociar porque o Liverpool era um time de muita intensidade, rouba a bola, ataca, só que não conseguia fazer isso durante 90 minutos a temporada inteira. E ele desenvolve mais posse de bola para negociar com esses momentos
em que o time não conseguia ter intensidade. E quando você olha a qualidade do elenco do Flamengo, dos jogadores, eu tenho dúvida se com uma equipe mais técnica no meio-campo, ele não poderia negociar aquela situação de jogo, mudar a cara de jogo, tendo a bola. Ele achou que não. Fala mais técnica, tendo o Everton Ribeiro, mantendo o Arrascaeta em campo. Cara, mas agora, Vitor, agora é ganhar jogos. Então, mas chegou num momento ali que, com todo respeito, era mais negócio 1-1 do que tentar ganhar o jogo, porque estava claramente a situação adversa. É o momento da equipe. É o 1-1, o Flamengo era campeão da Taça Guanabara. E depois se discute de novo no próximo jogo, cara. Fala, Cossari. Não, se o Fluminense joga... O Fluminense costuma se agrupar num dos lados do campo, isso acontece muito do lado direito. Vem todo mundo. É que assim, acabou o jogo, 2-1 no placar pro Fluminense, mudou. Aí o problema viraram as ausências do time. Então não dá, entendeu? Eu acho que Mas ele realmente está se defendendo. Ele está se defendendo. Ele está se defendendo. Mas eu acho que era melhor uma defesa mais condizente, porque eu acho que ele tem... Porque ele tem argumento. Ele tem argumento, exatamente. Principalmente pelo primeiro tempo, é que aí... A gente pode entrar no trabalho do Diniz, que teve um peso enorme na vitória do Fluminense, na virada e tudo mais, e aí é o mérito do técnico adversário. Mas ele tinha argumentos para o time que ele escalou. O do Mateusão, sinceramente, que para mim, das substituições todas, é aquela menos compreensível. Não me convenceu muito a questão do que ele ataca, de que ele marca, de que ele... E quando o Flu muda no segundo tempo, eles se perdem. Entendeu? O primeiro tempo deixa a impressão. Isso não quer dizer que essa formação, ou uma formação parecida como essa, não possa jogar. O problema dele é a impossibilidade de desenvolver uma ideia. Ele tinha 4 taças para disputar até o dia 8 de março. Isso aqui é uma taça. É menos importante. Vai pra conta também? É menos importante. Amanhã a gente vai falar que ele perdeu 4 taças. Mas já? Ela não é. Eu vi o Ganso levantando. Porque perdeu as outras 3. Eu vi o Ganso levantando uma taça ali. Isso, porque se ganhasse também não ia resolver nada. Mas... Sim, todas as outras são mais importantes. Porque, veja só, acho que é uma perda assim, porque é o seguinte, essa era a menos importante de todas as taças. Mas passou... Cada semana que passa, é que vem acumulando. Uma taça menos importante. Só que como ele está perdendo as outras, a seguinte é sempre a mais importante. Enorme. Não, e tem um outro ingrediente aí. Vem acumulando e ela foi depois de 2 derrotas em clássicos. Exatamente. Isso é uma coisa que não é... E se você dissesse no começo do ano, né, Calçade, assim, a gente fizesse um bolão aqui, das 4 taças, considerando a Taça Guanabara, eu preciso ser justo com as minhas, eu não acho que dê para contar como título a Taça Guanabara e tal, então também não dá para ser... Pro Diniz é legal, a gente pode falar daqui a pouco, mas para ele... Engraçado, mas era importante ganhar isso aqui hoje, já. Não, claro, então, mas pelo contexto, a derrota... Pelo contexto, não, eu estou de acordo que era importante mesmo. Mas se a gente considerasse uma taça e chegasse aqui no começo do ano e dissesse, bom, no dia 8 de março, quando vocês estiverem sentados na mesa da linha de passe, vamos lá, bolão, quantas das 4 taças o Flamengo vai ter conquistado? Das 4 que ele vai disputar. Eu duvido, mas duvido muito que alguém dissesse menos que 2. Contando a Taça Guanabara. Eu teria dito no mínimo 2. A minha 2 ou 3. Eu acho que a gente ia dizer 2 ou 3. O jogo contra o Palmeiras equilibradíssimo. O Mundial eu não contaria. Isso, e eu contaria a Sul-Americana. A Recopa e a Guanabara. Cá entre nós, o jogo contra o então Palmeiras... é claro que tem um peso. Foi o melhor. O jogo contra o Palmeiras, que é o que está mais antigo... Foi o melhor, né? Foi o melhor. Foi o melhor. Foi melhor. Ali eram pontos de correção, mas a defesa está dando muito espaço. Pontos de correção. Hoje, me parece que esse jogo do Palmeiras virou uma... Assim, está muito... O Flamengo andou para trás, é isso? Tá do Palmeiras para cá, você andou para trás? E ele perdeu para toda a classe de adversários. Ele perde para o Palmeiras, ele perde para o Al Hilal, que foi o que impediu de chegar à final do Mundial, para o Del Valle, e agora tem o Fluminense. Além do Vasco, que não era uma taça, mas para o torcedor vascaíno é um troféu. E a derrota mais importante Então, ele perde para todo tipo. E ele tinha a ideia de manutenção do time até agora, e nesta quarta, que ficou enorme em função de não ter vencido nada, vamos ver o que acontece contra o Fluminense. Se ele ganha, e o primeiro tempo dava a impressão que isso poderia acontecer, ele sairia bem na história. Sim. Porque, e ele complicaria muita gente. E seria uma vitória autoral hoje. Autoral, com mudanças profundas que bancariam a manutenção disso. Sim. Assim, ele deve estar pensando nisso até agora. Vamos confiar no professor.
Quem ficou de fora ficou tenso. Ô, Calçade, eu pensei muito nisso. Eu não sei para quem torceu. Eu não sei para quem eles torceram. Mas eu pensei muito nisso contra o Vasco. Eu falei, agora o Pedro vai sair do time por motivos de força maior, como o Bruno Henrique saiu. Sem o Pedro, ele vai colocar, evidentemente, mais um meio-campo, como acabou fazendo. Vai, de repente, conseguir arrumar o time do ponto de vista defensivo. E tecnicamente o jogo se resolve. Que era o que ele queria fazer, e tecnicamente o jogo se resolve. E aí, pronto, o Pedro dançou, ou ele vai alternar e tal. E, no fim, as coisas estão rodando. Por mais que ele explique, ele fale e tal, é a primeira vez na temporada, em março, no começo de março, que ele é radical na mudança. Aquilo que protelou o tempo todo. O tempo todo foi um arranjo dentro daquele grupo, que tem 12, 13 jogadores. Que tem o Vidal, que tinha o Cebolinha, tá? Alguns não entravam. Inclusive nas mudanças do segundo tempo. Esses caras ficaram todos fora. Vem o Cebolinha, que faz um gol de Cebolinha do Grêmio. Tomara que seja a recuperação dele, porque ele faz um gol daquele... É um gol de individualidade, não de coletivo, ele foi contratado, eu sei, mas ele foi contratado para fazer isso. Mas está pedindo passagem há algum tempo. Com essa esperança ele foi contratado. E ele entra e faz a jogada do jogo do Del Valle, do empate. Isso que ele faz. Gabigol, Isso. Cara, o que eu vi no jogo foi o seguinte, o primeiro tempo foi legal, foi bom, bacana, com golaço de Cebolinha, cara. No segundo tempo o time morre, o time não tem força física, o time desaba, galera. O que acontece, cara? Além da escalação, além das mexidas do Vitor Pereira, muitos jogadores no segundo tempo mal fisicamente, o Everton Ribeiro entrou mal fisicamente, o Mateusão só corre, cara. É impressionante como ele corre. Chegou na cara do gol, em vez de chutar pro gol, ele tentou fazer um cruzamento e a bola saiu para a lateral. O jogador fraco, ruim, não pode vestir a camisa do Flamengo. Outra coisa que a gente pode analisar aqui é o seguinte, arbitragem péssima, ruim, atrapalhou, prejudicou o Flamengo. O segundo gol do Flamengo eu não vi falta. Eu, sinceramente, não vi falta. O jogador do Fluminense simplesmente para. Ele não prossegue na jogada. E depois o VAR chama e o juiz anula o gol. O que é isso, cara? Depois o Gabigol teve uma falta nele violenta e o juiz não deu nem falta, né? Arbitragem ruim, o Flamengo foi prejudicado. Teve um lance também de contra-ataque do Flamengo com o Cebolinha que não estava impedido. O bandeirinha ergueu, anulando ali o ataque do Flamengo. Espera, cara, espera a jogada ser concluída para depois, se tiver impedido, você anula o gol. Só que, galera, vamos lá. Cara, o que dá raiva também é o seguinte, o Flamengo virou um freguês do Fluminense, cara. Viramos freguês do Fluminense. Que vergonha, velho. Esses caras entram em campo, o Gabigol com segundos de jogo já leva um cartão amarelo. Entrou sem cabeça no jogo também o Gabigol. Esse time não tem um psicológico bom para uma partida decisiva. Imagina na Libertadores, cara. Se na Taça Guanabara tá assim, imagina na Libertadores. Perdemos mais uma vez para o Fluminense. Sei que o Flamengo foi prejudicado, mas esses jogadores nossos também, pelo amor de Deus, hein, cara? Tá tudo errado, hein? Começa lá de cima pela diretoria, comissão técnica, jogadores. É um ou outro que se salva, cara. Que, sabe? Que dá o sangue, que você percebe que tá jogando bem. Que você percebe que o cara luta, que o cara vai atrás, que o cara corre bastante. Teve vários jogadores do Flamengo no primeiro tempo que eu tava elogiando o goleiro, elogiando os zagueiros. O Mateuzinho foi bem pra caramba, o Matheus França correndo pra caramba. Vários jogadores, o Gerson, Cebolinha. Mas daí, cara, no segundo tempo, o time morre, o time desaba, o time naufraga. É inacreditável o que acontece no Flamengo. É inacreditável. O senhor Vitor Pereira mexe mal pra caramba. Se vencesse o jogo, tava tudo bem, tava tudo ok? Tava, né? Se vencesse, mas não venceu. Mais uma vez perdemos. Vitor Pereira não consegue ganhar um clássico, galera. É impressionante como esse técnico é ruim, como esse técnico é fraco, mexe mal. E eu vou falar o seguinte, hein? Se perder o Campeonato Carioca, será demitido. A diretoria não vai ter coragem de segurar ele. A diretoria não vai conseguir segurar ele, porque a torcida do Flamengo já quer ele fora, já. Imagina se perder mais um título, cara. Cara, é a quarta competição.
Hoje era um título simbólico, a Taça Guanabara. Mas veja bem, é mais um título, é mais uma taça que o cara perde. É muito pé frio, é muito fraco o senhor Vitor Pereira. É isso, pronto, falei. Cara, eu tô aqui para falar o que eu penso. Se você pensa como eu, tudo bem. Se não, tudo bem também. Tanto faz, tá tudo certo. A democracia existe para isso, né? Cada um pensa e fala o que quer, tá bom? Muito obrigado a todos. Trouxe aqui para vocês o Linha de Passe pós-jogo. Saudações rubro-negras. Fui!